Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está aí do outro lado da telinha, acompanhando mais um História na África com o professor Edivaldo Júnior. A África está em nós. Gente, hoje eu trago um tema que é muito interessante sobre a história dos africanos. Foi a sua travessia no momento que eles foram escravizados pelos europeus e vieram para a América. Como é que será que veio essas pessoas da África? Será que vieram em transatlânticos, navios luxuosos, aviões? Como foi que essas pessoas chegaram aqui? Será que vieram confortáveis, vieram em camas, dormindo, tinham liberdade? Como é que eram as suas comidas? Será que comiam comidas de primeira, de segunda, de terceira? Como é que seria? Adoeciam? Tinham remédios? Como é que essas pessoas passaram esses momentos? Será que era um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas o percurso? Então hoje, junto com uma pesquisa que eu fiz, lendo alguns trabalhos do historiador David Weltens, eu vou responder para vocês algumas dessas perguntas que eu fiz. Primeiramente, é interessante saber que lá no continente africano existiam vários povos que viviam em Cabinda, que viviam em Luanda, que viviam em Moçambique, que viviam em Costa da Mina, São José da Minas. Essas pessoas, como se você assistiu o vídeo da aula anterior, elas já viviam em guerras contra outras tribos. E essas tribos vencedoras escravizavam a perdedora. Então, essa tribo que estava escravizada foi a que deu origem à escravidão quando esses africanos tiveram contato com os portugueses. Os portugueses, ao chegar no continente africano, se depararam com uma circunstância que eles queriam, que eram pessoas escravizadas. E eles apresentaram para aquelas tribos vencedoras o comércio, onde eles obtinham bastante lucro e vantagem se eles entregassem os africanos que estavam escravizados para eles. Então aí nascia o tráfico. E o tráfico era uma retirada desses africanos, não por vontade própria. Eles não saíam em excursões, eles saíam ali na condição de escravos, sem saber para onde via, para onde ia, como ia ser sua chegada, como ia ser seu percurso. Então essas pessoas embarcavam em navios, que a gente chama de navios negreiros. Negreiros, e esses navios traziam péssimas condições. As pessoas, elas eram amontoadas em locais que onde cabia 100, vinha 300, 350. Essas pessoas não tinham horário para comer. Elas eram alimentadas dentro da rotina que o traficante queria fazer com eles. Elas não recebiam prato de comida variada, sortida, com proteínas, com nada. Era uma mistura, uma gororoba, que não era servida em pratos. No momento que eles queriam oferecer essa comida, eles levavam caldeirões com suas colheres, e na hora que ele ia passar na frente, o africano jogava suas 2 mãos juntas e eles enchiam essa mão, que era o momento da sua alimentação. Se caísse no chão, ele era obrigado a comer do chão, porque se não comesse, ele ia morrer de fome. Muitos não queriam, não aceitaram, e só no percurso da travessia eles já morriam. Muitos adoeciam. Não se poupava ninguém, nem homens, nem mulheres, nem crianças. Quem quisesse sobreviver tinha que comer essa gororoba. Não existia um canto específico. Olha, você pode fazer suas necessidades aqui. As necessidades eram feitas ali. Então daí você imagina uma série de doenças que eles estavam à mercê. Doenças que, por sua vez, vitimavam muitos outros escravos. Então o cheiro, a falta de higiene, isso, um cheiro forte de excrementos, isso permeava todo aquele ambiente, e você tira por aí que condições desumanas eram tratados esses escravos. O percurso não era um dia, 2, 3, era de 30 a 45 dias. Se errasse no cálculo das pipas d'água, então era morte geral.
Então era muito arriscado essa travessia, até mesmo para o traficante. Se ele não conseguisse calcular as pipas d'água, os alimentos, todos morriam. Mas os primeiros a serem sacrificados, com certeza, seriam os escravos. Esses escravos eles chegavam nos portos brasileiros de São Luís, do Rio de Janeiro, de Santos, da Bahia, do Recife, e eram entregues a compradores que estavam nos mercados de escravos para ser vendido. O homem tinha um valor superior ao da mulher 2 vezes e 3 vezes maior do que o de um idoso ou de uma criança. Quando esses escravos chegavam, eles perdiam completamente a sua identidade e recebiam um nome de acordo com o porto que ele embarcou. Se ele fosse de Cambinda, ele seria chamado de Cambinda. Se ele fosse da Costa da Mina, ele podia ser chamado de Mina. E assim recebendo um nome onde fazia com que cada vez mais ele perdesse a sua identidade. Então foi assim, gente, que foi o percurso da travessia dos escravos que saíram da África. Então isso é só um pouquinho. Aprofunde mais sua pesquisa, conheça mais o continente africano. Você vai descobrir que a África está em nós. Se você gostou do meu canal aí, dá um like, curta e vão seguindo que vários vídeos eu vou lançar para você aí aprofundar seu conhecimento e ajudar você no seu dia a dia a compreender mais um pouco da história da África.